Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Continue nos abençoando, né? Com as suas bênçãos. Com as suas bênçãos indispensável. No meio de toda turbulência, provas, lutas, dificuldades, circunstâncias da vida, somos abençoados pela bênção de Deus. E pelas bênçãos, né? A bênção nos traz as bênçãos. É o que nós queremos. A bênção nos traz as bênçãos. A bênção que ele deu a Abraão, Isaac, Levi, Davi, Cristo. Esta é a nossa bênção. E quando você está nesta bênção, e essa bênção em você, ela te dá todas as bênçãos que são prometidas em suas promessas. Isto é verdade. Nós estamos lendo e já estamos resumindo, né? Acabando a mensagem casamento e divórcio. Estamos chegando ao final. Há uma escritura em São Mateus, capítulo 5, verso 28. Ela é uma escritura que está associada a esta mensagem de casamento e divórcio. Aonde o nosso Senhor disse: eu, porém, vos digo, aquele que atentar no seu coração para cobiçar uma mulher, ele já cometeu adultério com ela. Isso está em São Mateus 5, verso 28. Ela mostra exatamente a posição do homem e da mulher. Por isso que eu creio em santidade. Eu creio que nós devemos ser santos, não com a santidade do homem, mas com a santidade de Deus, do Espírito Santo vivendo nas nossas vidas. Porque, na verdade, uma santidade humana imposta, ela não te evita dessas coisas. De jeito nenhum. Pode dar a você uma aparência de um acomodismo naquilo que você pensa que é certo. Mas não é diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque, na verdade, a verdadeira santidade é aquela que você está cobertada com o Espírito Santo através do seu sangue. O sangue de Cristo vem através daquele Espírito Santo que está em você. Ele se torna santo através do Espírito Santo que te santifica com a sua santidade. Fora disto, não existe. O que lhes leva a velar um homem de cobiçar uma mulher, é o Espírito Santo. E de uma mulher expor o seu corpo para ser cobiçado, também é o Espírito Santo. Sem ele em você, vivendo em você, não adianta. Você vai ter uma aparência, mas que não é ela verdadeira.
Em todos os momentos das nossas vidas como cristãos, que nós devemos obter é o batismo do Espírito Santo. E então o resto que vem sobre você, o próprio Espírito Santo se encarrega de colocar na sua vida. Correto? É uma responsabilidade que Ele te dá. Você terá o temor de Deus, de fazer qualquer coisa errada. Jamais você faria. Irmão Brana fez aquela pergunta. Você vem e diz: irmão Brana, eu sou nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Eu posso fazer tudo que o meu coração desejar? Ele diz: absolutamente. Pode fazer tudo que o seu coração desejará. Ele disse: eu sempre fiz tudo que o meu coração desejou. Ele diz: eu lhes garantirei que você não vai fazer nada errado para desgostar o Espírito Santo. É Ele que nos posiciona. Fora disso, irmãos, não. O Espírito Santo, Ele nos guia em sua palavra. Não em sentimento, não em sensação, não naquilo que você pensa que está fazendo certo. É em sua palavra. E quando você recebe esse Espírito Santo em você, ele se manifesta do lado de fora, na sua vida, em tudo. Em tudo que está ao nosso alcance, que Ele nos deixou para nos contemplar com os nossos olhos da fé e vivermos aquilo. Isto é a verdade. A mensagem Casamento e Divórcio, o parágrafo 248, a parte B dele, Mombrand disse: então, quem é culpado? O homem ou você? Falando da mulher. Ele é um macho, feito de modo que pudesse tomar este ato, veja, e você é a fêmea, que devia recusar. E eu creio nessa parte de recusar, não é só dizer não em sentidos de palavras, mas você deve dizer não também em sentido de comportamento, de compostura de vestir, de viver. Deve ser não. Você entendeu? Continuando. E por que você se exibe assim? Não é para conforto. Você sabe que não pode ser. Quando você está quase morta de frio, com esses shorts, veja, não pode ser para conforto. Então, o que é isto? É para imundície. Você se recusa a admitir isto, porém, é a Bíblia que diz assim, é a verdade, é um espírito imundo que está em você,
Você não quer ser imunda, porém você não compreende espiritualmente, você é imunda, porque está se apresentando imunda. Isso. E agora, um homem, seus velhos joelhos nudosos, sujos, e se ele estivesse quase sem roupa alguma, não faria qualquer diferença. Seu corpo não é tentador. Por quê? Ele estava na criação original. Caráter. Devia ser, veja. Porém você é o subproduto pelo qual tentar. Deus tem misericórdia. Oh, que coisa, este mundo pecaminoso. Ficarei contente quando ele terminar. Estamos Brana falando. Note, ele pode repudiar sua esposa a qualquer momento que queira, porém ela não pode repudiá-lo. Ele pode me fazer, ele pode me lançar no pó a qualquer momento que desejar. Porém, ó irmão, é melhor que eu nunca tente lançá-lo ali. Eu estou liquidado. Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada. Ele podia casar com qualquer mulher que quisesse. Um sacerdote podia casar somente com uma mulher que fosse virgem. Salomão, como Davi, ele casou. Qual era o seu nome? Abigail. O que houve um homem chamado um louco? Ele tinha uma esposa admirável e ele morreu. E Abigail casou com Davi. Ele era rei, não sacerdote. Veja, assim ele casou. Porém, um sacerdote não podia fazer isto, porque tinha tocado ou tinha obtido uma mulher para ser sua esposa, que já havia sido mulher de outro homem. Assim, isso mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva terá de ser inadulterada, a palavra, não uma palavra faltando em nenhum lugar. Certamente você poderia imaginar uma noiva correta com um seio deslocado e o outro, alguma outra coisa errada? Você sabe? Essa não vai ser a noiva de Cristo. Ela é perfeita, ela é em tudo a palavra, não uma palavra faltando em parte alguma, não. Note, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-la. Ele fez isto, provou isto, nos dias quando Lutero, o Wesley e os pentecostais, quando recusaram tornar-se a parte adicional dele, ao ser relacionadamente sexual, espiritual, para ficarem grávidas com parte adicional da palavra. Você entende? Ela se recusou. A igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. A luterana recusou isso. E permitiu-me dizer, permita-me dizer isto. Vão me chamar de alguma coisa, de qualquer maneira. Assim é hoje com cada uma delas. Elas falham em tomar essa palavra, elas rejeitam a Cristo. E qualquer mulher que recuse a um homem, seu filho, não tem direito de ser sua esposa. Amém? Você se lembra na Bíblia quando o rei casou com Esther? Porque a rainha se recusou. Ele simplesmente obteve outra para si. E o que aconteceu quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo? É a mesma coisa com uma mulher que se recusa a ser esposa para seu marido. E assim é com a igreja que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos para produzir filhos dessa era. Nós não somos luteranos, nós não somos Wesley, nem somos pentecostais. Nós
nós temos de ser os filhos desta era, através da gravidez da palavra de Deus, para produzir um filho desta era, o filho semente. Amém? Espero que você entenda. Não poderia engravidar, não. Assim, o que ele fez? Repudiou-a em divórcio. Isso mesmo, porém ela não ousa repudiá-lo. Ele a repudiou. Ele seguiu em frente, revelando a sua palavra ao corpo e vindicando, mesmo por si próprio. Seus filhos começam, por assim dizer, e a se aparecer mais com ele, porque isso está amadurecendo completamente. Ou eles se tornam filhos da palavra, não filhos da igreja, filhos da palavra. E a noiva será uma amável pequena dama da palavra, inadulterada, não tocada por qualquer organização do homem, qualquer teoria feita pelo homem. Ela será noiva puramente inadulterada da palavra. Amém, amém. Espero que vocês entendam isso no ar. Ela será filha gravidada de Deus. Está vendo? De que grande honra uma mulher pode ser? Veja que grande coisa a igreja pode ser. Porém está vendo onde a imundície a levou? Então, tentando comparar essa igreja ali com a igreja aqui, não se pode fazer isso. E tentar comparar a prostituta de rua com a igreja do Deus vivo, ou a mulher correta com uma prostituta. Por que há tal coisa como essa? É uma lei de Deus, a lei dos contrastes. Como saberíamos apreciar a luz do dia se não houvesse noite? Como saberíamos apreciar o tempo seco se não houvesse chuva? Como saberia apreciar e respeitar uma verdadeira mulher se não houvesse uma suja? Foi em frente, revelando isto, revelando sua palavra. Porém, que qualquer de nós tentar repudiá-la e casar com outra, com outro. Agora, certamente, está claro, porque ambas as teorias estão erradas. Não se pode fazer isto e ir nesta direção. Está acabado. Se você fizer isto, ir naquela, e deixaria a promessa completamente para trás. Aqui está a promessa, aqui está a coisa, bem aqui. A palavra não é contraditória. Ela tem de permanecer em continuidade agora, não mais do que Mateus 28:19 contradiga Atos 2:38. Agora, algumas de vocês mulheres, algumas de vocês homens, eu sei que vocês estão discordando disto, porque vocês sabem, vocês não conseguem ocultar isso neste momento, vocês não conseguem. Porém, permitam-me simplesmente mostrar-lhes uma coisa. Se São Mateus 28:19 disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles se virarem, e todas as pessoas que alguma vez foi batizada de modo contrário. Aquilo batizava no nome de Jesus Cristo. Porque ele mesmo, por toda a era da Bíblia, e por 300 anos depois da era da Bíblia, até o concílio de Nicéia, então eles adotaram dogmas em seu lugar. Qual é a diferença? Se não está revelado? E você sabia que o livro todo, a Bíblia toda, é uma revelação? É assim que você tem de conhecer a verdade entre e os outros. É porque isso é uma revelação.
E a revelação tem de estar exatamente com a palavra, não contrária à palavra. Você diz, bem, isto me foi revelado. Então, se é contrário à palavra, nunca veio de Deus. Isso mesmo. E agora, se você quiser tomar Mateus 16, 18, Jesus disse, Ele próprio, que a igreja inteira, a sua igreja seria edificada sobre a revelação espiritual de si mesmo, o que é a palavra. Eu te digo que tu és Pedro, e não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus tu revelou isto. E sobre essa pedra, agora eu sei que nossos amigos católicos aí, vocês dizem, ela foi edificada sobre Pedro, e Pedro o apostólico deste modo, fulano de tal, um sentimento apostólico, sucessão. Os protestantes dizem, foi edificado sobre Jesus Cristo, não para ser diferente, mas tome somente o que ele disse. Ele disse, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus tu revelou isto. E sobre essa pedra, a revelação espiritual do que a palavra é, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca a porão abaixo. Sua esposa não será tentada com outro homem. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão abalá-la. E Abel e Caim, no jardim do Éden, Caim deduziu sua própria concepção. Ele disse, agora veja, Deus é um bom Deus, Ele está sobre toda a natureza. Assim, eu colherei os feijões e as batatas, e eu colherei as flores, e construirei um altar bem bonito. Isto é, uma igreja. Ele se ajoelhou, ele cria em Deus, ele adorou a Deus, ergueu as mãos e ofereceu esse sacrifício. Ele fez tudo religioso que Abel fez. Abel edificou o mesmo tipo de altar, porém quando Abel trouxe o seu, ele trouxe um cordeiro. Agora Caim pensou que fazendo um antídoto para o pecado, que seu pai e mãe deviam ter comido fruto, como foram ensinados naquele jardim. Porém Abel, por divina revelação, soube que foi o sangue que causou isto. Por divina revelação. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, capítulo 11, que Abel pela fé, revelação, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual Deus testificou que ele era justo. Está certo? Amém. Irmão, irmã, está simplesmente tão claro quanto alguma coisa possa estar para mim. Aí está a coisa toda. Agora sobre o casamento e divórcio, veja, tem de ser revelado, até que seja revelado. Você não o conhece, porém ele prometeu nesses últimos dias, nessa era, que todo o mistério oculto da Bíblia seria revelado. Quantos sabem disso? Apocalipse capítulo 10, Jesus prometeu isso, que todos esses mistérios ocultos sobre casamento e divórcio, todos esses outros mistérios que estiveram ocultos, seriam revelados no tempo do fim. E agora lembre-se, a voz disse, vá tuxo, lembra-te da luz mística, que no céu, o sétimo anjo ali em pé, voltei à abertura dos 7 selos. Observe o que aconteceu, isso é a verdade. Agora só mais um pouquinho, porém, agora ouça-me. Eu sei que está chegando a hora de vocês irem comer, porém, eu estou comendo bem. A congregação diz,
Amém. Note agora, a mulher tem o seu lugar, e ela é uma joia. Salomão, este homem, que teve 10.000 mulheres, teve 1.000 mulheres, melhor dizendo. Ele disse que o que achou uma mulher, achou uma coisa boa. Ele disse, uma boa mulher é uma joia em sua coroa. Isso é uma honra. Porém uma ímpia é água em seu sangue. Isso é sua vida. Ele disse, pode haver um homem justo que se ache em 1.000. Salomão disse isto. Porém, disse, não se encontrará uma mulher justa em 1.000. Salomão disse isso. Veja, e agora note isso como é. Porém, veja, mulher, você é uma joia, se você quer ser uma joia. Porém, o desejo tem de ser por você. E veja porque foi o casamento e o divórcio que Jesus apontou lá para o passado. Foi porque sua espécie foi a causa de todo o pecado. Essa é a razão porque a poligamia e o divórcio e coisas tais foram introduzidas. No princípio nunca foi assim, e não será assim no mundo além. Olhe para Jacó, de quem vieram os patriarcas. Ele teve pelo menos uma dúzia de mulheres. Ele casou com 2 irmãs e teve esposas concubinas, além disso, mulheres com quem ele vivia, sem formalidade civil. E aqueles patriarcas nasceram dessas mulheres concubinas, está certo? Amém. Veja, tem de se fazer a palavra fluir em harmonia. Eu tenho páginas sobre elas. Se um clérigo alguma vez me questionar sobre isto e nos reuníssemos, poderíamos conversar. Porém, certamente, se ele tiver alguma espiritualidade em absoluto, poderá ver bem aqui que é a verdade. Não há dúvida quanto a isto. Uma boa mulher é uma coisa boa. Eu sei disso. Eu sei disto por verdadeiras mulheres. Já conheci mulheres verdadeiras que são genuínas, simplesmente tão verdadeiras como qualquer homem que alguma vez caminhou. Ela é uma sobretudo e uma parte dele, é um sobreproduto, é uma parte dele, e na queda ele deu ouvido a ela. Ele simplesmente, ela é parte dele, porém cabe a ela é feita de modo que possa ser imunda, e lhe é dado o direito de recusar ou aceitar. Isso é contrário à natureza original do princípio. Veja, porém aí está você. E agora são 12 horas. Assim, eu vou simplesmente omitir uma coisa aqui por alguns minutos. Eu quero lhes perguntar uma coisa. Agora lembre-se, eu digo isto apenas para o meu grupo semente. Digo somente. É no ar. Eu estou dizendo isto somente para os meus próprios seguidores. Esta mensagem é somente para eles. E o que eu vou dizer aqui, qualquer ministro, isto é seu, sim, ele é o pastor do rebanho. Faça ele o que quiser. Isso compete a ele e a Deus. Qualquer sacerdote, qualquer pregador, isso compete a você, meu irmão. Eu somente estou falando aqui em Jeffersonville. O único lugar em que eu falaria isto é porque é meu próprio rebanho. É o rebanho que o Espírito Santo me deu para entender sobre o qual ser supervisor.
e ele me terá como responsável por isto. E estas minhas pessoas foram convertidas aqui, de lado a lado do país que eu conduzi a Cristo. E filhinhos, estou aqui para ajudá-los, e eu sou seu amigo. Talvez vocês pensem que falo contra vocês. Eu estou dizendo isto, veja, para o seu bem. Eu os amo. E se eu não é assim, digo, e se não é assim, Deus é meu juiz. Vocês sabem que eu os amo. Essa é uma coisa muito forte. Eu não sabia como apresentá-la. Que farei quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação, algum deles casado 2 ou 3 vezes? Bons homens, boas mulheres, totalmente confundidos. O que causou isso? Falsos ensinos. Exatamente, não esperar no Senhor. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não é o que o homem ajuntou, o que Deus ajuntou. Quando você tem uma revelação direta de Deus, essa é a mulher. E a mesma coisa, esse é o seu, pelo resto de sua vida. Está vendo? Mas o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. Porém, o que Deus ajunta, é melhor que ninguém ouse tocar nisso. O que Deus ajunta. Ele disse, não separe o homem. Não o que algum magistrado meio bêbado, ou alguma outra pessoa junta, ou algum pregador desviado com um monte de credos num livro, que os deixará fazer qualquer coisa no mundo, e a palavra de Deus posta bem ali. Está vendo? Eu estou falando acerca do que Deus ajuntou. E agora eu vou lhe dizer isto. Eu sou muito cuidadoso no que lhes digo. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês, meus irmãos, pastores. Eu não tenho essa intenção. Porém, sou responsável, entendendo que isto foi entregue às minhas mãos. E se eu não posso reter isto, eu sei como divulgar isto, e eu sei que esta fita divulgará. Ó, que coisa! Eu me aprontarei e o escritório aberto, porque aqui vem isto. Está vendo? Exatamente como foi sobre a semente da serpente. Porém, foi absolutamente provado que está certo. Eu tenho jornais bem aqui no jornal, onde mulheres agora mesmo, e até mesmo algumas das grandes dioceses têm os quadros do original, uma cobra rastejante sobre a perna de uma mulher. E simplesmente como ela vai em torno dela. Ela tem todos os tipos de sensações e coisas tais, algo com que um homem nunca poderia tocá-lo. Com esta enorme cobra enrolando-se nela, e assim por diante. Isso é exatamente a verdade. E vai ficando pior e pior, e ficará pior. Serpente, o que ele não era. Ele não poderia ter tido caso sexual com ela quando era uma serpente. Pois lembre-se, eu estava tendo um debate a outro dia, não um debate, apenas um ministro da Assembleia de Deus e associado disse: o senhor está errado acerca disso. Eu disse: bem, eu posso estar. Eu gostaria que o senhor me dissesse
Ele disse, então, prosseguiu e começou a falar sobre isto. De repente, ele ficou perdido. E uma coisa que ele disse, irmão Branham, onde está essa espécie? Deus disse, um de sua espécie. E agora, onde está essa espécie que o Senhor disse que estava entre o homem e o animal, que a ciência não consegue encontrar agora? Onde está ela? Disse, ela está na terra. Não, ela está na terra? Era um chimpanzé? Não, porque o sangue de um chimpanzé não se mistura com o de uma mulher. Nenhum outro animal se mistura com ela. Não se mistura. Tampouco o esperma de um homem se mistura com a fêmea. Não se mistura. Então, onde está este certo animal? E agora, Deus disse, produza tudo segundo a sua espécie. E eu esperei apenas um minuto, e a doçura do Espírito Santo disse, diga-lhe, está aqui. E agora, inicialmente, eu disse, bem, ele pode ter se tornado diferente. Ele disse, mas irmão Branham, isso nós estamos falando sobre a palavra, não estamos? Eu disse, sim senhor. E eu disse, eles naturalmente afirmam que as outras coisas, como os dinossauros e manute, e assim por diante, manutes, melhor dizendo, eles são diferentes e assim por diante. Eu disse, poderia ter sido isso. Ele disse, irmão Branham, nós estamos falando sobre a prova da palavra, e se o pecado está aqui, então o pecado original, ele devia estar aqui também. E eu disse, Senhor Jesus, tu disseste, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, quando fordes perante os homens, porque vos será dado naquela hora. Senhor, o que direi? Ele disse, diga-lhe, está aqui, exatamente como tenho a visão na plataforma, visões na plataforma. Eu disse, está aqui, não sabendo onde. Ele disse, onde? E antes que eu até mesmo pudesse pensar, ele disse, é a serpente. Isso, exatamente o que foi, porque ele já não é um animal. Ele foi amaldiçoado e pôs sobre seu ventre pelo resto de seus dias. Ele está aqui, está certo? Amém. A serpente está no nosso meio. É uma cobra. E ainda naquele ato que ele fez, ainda há o mesmo pecado que atua em torno da mulher como um sexo masculino. Dessa maneira, é aí onde ela sente coisas muitíssimo intensas, e coisas, maneiras, e é aí onde ela sente coisas muitíssimo intensas, né? E coisas tais, quando tem suas sensações muito além do que qualquer homem poderia jamais causar. Eu vou parar aí, porque estamos numa multidão mista. Eu levarei algum homem, eu irei. Nós falaremos mais sobre isto. Tenho todos os jornais e coisas tais depositados bem aqui, bem na minha mão agora mesmo, e ia trazer isto a vocês esta manhã. Eu ia ocupar o dia inteiro nisto, porém encerrarei agora dizendo isto. Isto é para minha igreja somente, não minha igreja, o que o pequeno rebanho que crê em mim e me segue, isto é para eles. Outro dia, sabendo que quando eu lhes digo qualquer coisa,
em de vir assim, diz o Senhor. Então eu tinha as escrituras como ele se revelou a mim. Porém, Senhor Deus, o que posso dizer àquela congregação? Eu terei separações, homens estarão sentados na varanda e no quintal e em todas as outras partes. Devo deixá-la? Mulheres, devo deixar meu marido? Que devo fazer? Eu disse, Senhor, que posso fazer? Então Mombran estava vendo a situação desses casais, casar 2, 3 vezes naquela situação. E ele disse, como eu farei, Senhor, diante desses casos? Algo me disse, sobe lá na montanha e eu falarei contigo. Então aquele pilar de fogo é a coluna de fogo. Você pode ver que o Mombran fala dos selos. Os selos foi para confirmar isso daqui, entende? E aquele pilar de fogo parou lá na montanha com o Mombran. A luz, aquela nuvem. E quando eu estava na montanha, não sabendo, embaixo em Tuxo, estavam vendo isto. Porém, até mesmo as professoras chamaram as crianças da minha garotinha e as demais da sala de aula e disseram, olhe lá naquela montanha, há uma nuvem âmbar, de aspecto flamejante, subindo no ar e descendo, subindo no ar e descendo. O senhor Evans, o senhor está aqui? Rony, você está aqui? Eu desci e passei pelo posto. Este jovem do posto de gasolina, o posto de gasolina dos Evans ali, e antes que eu soubesse o que o rapaz ia dizer, ele me surpreendeu. Ele disse, irmão Brana, o senhor estava naquela montanha lá, não estava? Eu disse, o que você quer dizer, Rony? Não, veja, para ver o que ele ia fazer. Muitas vezes coisas acontecem, vocês não dizem às pessoas, e isto se torna, o negócio é que vê tantas coisas acontecendo que isso se torna comum para você. Está vendo? Eu simplesmente não digo às pessoas. Eu disse, Rony, o que você estava? Ele disse, eu posso lhe mostrar exatamente onde o senhor estava. Disse, eu chamei mamãe e nós ficamos aqui e observamos aquela nuvem pairando lá, subindo e descendo. Eu disse, só pode ser o irmão Brana sentado lá em cima, em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. Aleluia. E a cidade inteira, as pessoas viram isto, num dia claro, sem nuvem, em parte alguma, com esta grande nuvem, âmbar, pairando ali, descendo como um funil, e voltando e se expandindo. Amigos, e então estou encerrando, vocês podem ir a partir daqui. Aquilo foi quando isso estava sendo revelado a mim. O que vou lhes dizer neste momento, de modo que não falhem em entender isto. E agora estou falando só aos nossos seguidores que estão seguindo a mim e a esta mensagem somente, não aos de fora. Deem-me testemunho disto perante Deus, apenas a este grupo. E agora nós nos encontramos nesta confusão por causa de teologia mal interpretada, está certo? É por isso que vocês, mulheres, casaram a segunda vez, e vocês, homens, por causa de teologia mal interpretada. Agora eu quero lhes mostrar uma coisa que ele me disse. E se a Deus nosso Criador foi feita a pergunta, quando ele esteve aqui na terra, Jesus Cristo, quando o seu profeta libertador apareceu, Moisés, no Egito, para tirar os filhos do Egito,
para colocá-los na terra prometida. E Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nessa condição e lhes concedeu carta de divórcio, porque a situação era a que era. Moisés encontrou tal como que ele permita. Deus permitiu a Moisés, esse profeta enviado ao povo, conceder-lhes essa carta de divórcio. E em 1 Coríntios, o capítulo 7, versículo 12 e 15, no profeta do Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja, e falou isto sou eu, não o Senhor, está certo? Por causa da condição de divórcio. Ao princípio não foi assim, porém a Moisés foi permitido isto, e Deus reconheceu isto como justiça, e Paulo também teve direito, quando encontrou sua igreja nessa condição. E agora creiam que isto é a verdade, e creiam que isto vem de Deus. E pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem que me trouxe até aqui, não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa, permitir-lhes continuar da mesma maneira que estão, e não mais fazer isto, ouça isso, permitir da maneira que estão, e não mais fazer isto. Então você conheceu essa mensagem, do jeito que você está, fica do jeito que está, não faz diferente. Se fazer, você é culpado. Você é culpado. Permitiu-lhe continuar da maneira que estão, e não mais fazer isso. Vão com suas esposas e vivam em paz, porque a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima. Nós não temos tempo para analisar estas coisas. Não ousem fazer isso novamente. Estou falando somente à minha congregação. Porém, se você está casado, e Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isto, uma revelação sobrenatural, por causa da abertura dos 7 selos, e esta é uma questão da palavra de Deus, permite que continue como estão, e não pequem mais. Eu só sei uma coisa, irmãos, irmã, para você acertar um pecado que você cometeu, é voltar na estaca zero, depois de conhecer a verdade, e continuar pecando. Casar, deixar o seu marido tomar outro homem, depois de conhecer a verdade, você continua sendo uma adúltera. Isto é a verdade. Depois que você conhece esta verdade, este pilar de fogo, ele disse: não faça mais isto depois que conheceu a verdade. Não faça. Ao princípio não foi assim. Isso mesmo, não foi assim, e não será no final. Porém, sob as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta. Porém, creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para ele quando vier. Deste modo, sob as condições modernas, eu lhes ordeno a ir para o seu lar com sua esposa agora. Se você está satisfeito com ela, viva com ela, crie seus filhos na admoestações ou na admoestação de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você, se alguma vez fizer isso novamente. Ensine seus filhos e nunca fazerem uma coisa como essa. Crie-os na admoestação de Deus. E agora que você está como está, vamos agora, na hora adiantada da tarde em que estamos vivendo, e prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, onde todas as coisas são possíveis. Até que vos veja hoje à noite, o Senhor Deus os abençoe enquanto oramos.
Inclinemos as nossas cabeças, por favor. Senhor Deus, nós te damos graças, nós te damos louvor. Tu és o mesmo grande Jeová que permitiu a Moisés, aquele servo, e o que ele diria ao seu povo. E Deus, tu lhe permitiste dar carta de divórcio. Paulo, o grande apóstolo que foi aí o escritor do Novo Testamento, como Moisés foi do Antigo Testamento. Moisés escreveu as leis e a dispensação das leis. Muitos dos profetas, suas palavras foram injetadas nisto. Porém, Moisés escreveu as leis, e tu lhe permitiste uma carta, escrever-lhes cartas de divórcio, por causa da dureza do coração deles. O grande São Paulo, sendo o escritor do Novo Testamento, pôde também fazer tal declaração que: eu falo sob estas condições, eu, não o Senhor. Assim é hoje, Senhor Deus, no fim do mundo, como estamos aqui sob a misericórdia de Deus, sabendo que brevemente deveremos responder na tua presença, e que tu tens feito tanto, Senhor. Eu tenho certeza, à vista destas pessoas, elas se agarrarão a isto como se viesse de ti. E para testificar aqui hoje, de muitas pessoas sentadas aqui, que até mesmo viram esse sinal da montanha, onde os anjos do Senhor vieram, do redemoinho onde veio nos 7 anjos, onde a revelação dos 7 mistérios foi desvendada, e esse mesmo anjo, da mesma direção, na mesma montanha, no dia em que isto foi revelado. Deus, eu rogo que as pessoas vão para casa estando agradecidas de que Deus lhe tenha concedido essa graça. Eu somente falei isso, Senhor, por permissão, e somente digo isso por permissão, Senhor, e que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tentem cometer esse pecado novamente, e que elas nunca tentem cometer qualquer pecado, mas amar-te de todo o coração, Senhor. Torna estas famílias felizes, e que creiam e eduquem seus filhos na admoestação de Deus. Porque minha mensagem que estava em meu coração está entregue, Senhor. Eu disse tudo o que sabia fazer, e Satanás lutou comigo por semanas, horas sem dormir. Porém agora eu ordeno isto, Senhor, e essas pessoas que elas estudem isto, e vão e vivam para Ti. Concede isto, Senhor. A responsabilidade não está mais sobre mim, elas estão em tuas mãos. Eu rogo que tu as abençoes. Abençoa esses lenços, Senhor, que acabaram de ser colocados aqui para os enfermos e aflitos. Que esta noite seja uma das maiores e mais poderosas noites em que todas as pessoas sejam curadas. Concede isso, Senhor. Abençoa-nos juntamente, que possamos ir em paz, contentes, regozijando-nos, porque o Deus da criação nos mostrou desde o princípio e estendeu a nós, em nossa confusão em que estamos, sua graça novamente nesses últimos dias. Ó grande e eterno Deus, como te agradecemos por isto, e que o nosso coração esteja tão contente que nunca tenhamos outro desejo de pecar contra ti, em nome de Jesus, amém, amém. Então, irmãos, vocês viram
Por isso que eu digo, leia. Quando chega um negócio desse para mim no escritório, eu digo, leia a mensagem de casamento e divórcio. Leia a mensagem de casamento e divórcio. O que ela disser para você fazer, você o faz. Eu não tenho outra intenção, outra palavra. Você entendeu? Leia isso. Se ela disser para você case de novo, você casa. Ela está dizendo, maior é ela do que qualquer homem, qualquer papa, qualquer arcebispo, qualquer supervisor geral das assembleias, qualquer pastor, qualquer apóstolo, qualquer profeta. É a palavra de Deus. Isto é a verdade. Você entendeu? Agora, traga o seu caso ao escritório. E aí então, vamos ver o que Deus disse. Você entende? Há casos que não em todos os casos tem a mesma respostas. Nem todo caso é o mesmo caso e tem a mesma resposta. Cada um é diferente um do outro. Então cabe o quê? O sacerdócio. O sacerdócio. Cristo é o ministério. É Ele que diz. Nem todos são o mesmo. Nem todos são iguais. Nem todos têm as respostas iguais. Amém? Vamos cantar aquele corinho, eu amo? Eu amo. Porque, pode cantar. Porque você não devia amá-lo? Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação do Calvário. Eu digo isto agora, de modo que os ministros entendam. Isto é para os que seguem esta mensagem somente. Ó, vocês estão contentes? No madeiro do Calvário. Amém? Ó, vocês estão contentes? Amém. Eu lhe disse a verdade, assim diz o Senhor, todo o começo ao fim. Amém? Agora ficamos de pé, todos vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração de encerramento. Coloque as mãos sobre o ombro de sua irmã, do seu irmão, e vamos encerrar com uma oração. Amém. Querido Jesus, Pai Celestial, aqui está, Senhor, esta verdade. Ela é o Senhor, é a palavra, é Deus. Então somente dê-nos, Senhor Deus, mais e mais entendimento, para reconhecer a nossa posição nesta palavra, e não fazer nada contrário a ela, mas fazer tudo de acordo com a sua palavra. Pai Santo, leva-nos em paz, guarda-nos e protege-nos de todo mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.